Provérbios 31, a partir do versículo 10, vai falar sobre a mãe, a mulher. Mulher virtuosa, quem achará? Seu valor excede a de muitas joias finas, diamantes, rubis, esquece isso, é muito mais. O coração do seu marido faz o quê? Confia nela, e não haverá falta de ganho. Versículo 12, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca a lã, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante que de longe traz o seu pão, e ainda de noite ela já se levanta e dá mantimento para a sua casa e tarefa para as suas servas. Versículo 16. Ela examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha e com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força, fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão aos aflitos e ainda estende as mãos aos necessitados. Versículo 21. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois andam vestidos de lã escarlate, faz para si cobertas e veste de linho fino de púrpura. O seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino, as vende, e ela fornece cinto aos comerciantes. A força e a dignidade são o seu vestido, olha que tremendo. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria a instrução da bondade. Esta é a sua língua. Cuida do bom andamento da casa e não come do pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. O seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Amém? Recebeu aí? Mulher faz assim, ó, opa, é meu. É um texto que está lá no Antigo Testamento, mas não é o texto de vocês hoje. A mulher que saiu de casa, que trabalha fora, que cuida da casa, que o marido tem nela alegria, os filhos olham para ela e estão felizes, ela providencia trabalho, ela providencia tudo. Vocês perceberam que tudo gira em torno desse modelo de mulher que a Bíblia está contando? Desse modelo de mãe? Até o comércio ela abastece, ela planta vinho, ou seja, ela tem alguma coisa que ela faz produzir, ela multiplica. O que chega para ela faz multiplicar. Vocês estão entendendo o que é essa mulher, mulheres? É o que a Bíblia quer de vocês. Mulheres virtuosas. E aí, né, o texto começa dizendo: quem achará. Se você não achou, sinto muito, corre atrás, eu já achei. Os irmãos que já acharam aí, Marcelo achou, Marcelo? Amém, achou, que bom. Cristo achou? Com certeza. Aleluia, olha aí, está todo mundo já muito bem encaminhado. Isso, amados, é que a Bíblia tem, amadas, para as suas mulheres. Mais do que ser empoderada, poderosa, é uma mulher que tudo faz se girar em torno dela, tudo uma alegria. Recebam isso nessa noite. Vocês são importantíssimas nesse plano do Senhor, que é chamado família de Deus, amém? Isso não é palavra não, isso é só uma introduçãozinha. O pastor falou: olha, fica tranquilo até meia-noite, é domingo, então vamos nessa. Está todo mundo comigo aí, amém? Glória a Deus, o povo responde amém mesmo, o povo é meio doido, né? Vamos, né? É isso aí. Vamos lá, amados, a gente vai falar um pouco ainda dessa mulher. Gênesis, lá no capítulo 2, versículo 18, vai dizer: disse o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só, faz nele uma ajudadora idônea, ou seja, uma auxiliadora que lhe responda para ele. Então a mulher foi tomada da mesma essência do homem, amém? Mais uma vez, bota o machismo longe desse negócio aí, tá? A mulher é tomada da mesma essência do homem. Prova disso, vai lá no mesmo versículo do capítulo 2, mais à frente do 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a uma mulher, ou em outras traduções, se unirá a uma mulher, e serão ambos uma só. É a mesma substância, senão não se misturava. Ué, pega óleo e água aí, mistura. Mistura. Se você misturar terra com areia, vai misturar tudo, vai, mas você vai saber que aquilo ali é uma mistura de terra e areia. Não é uma coisa só.
Agora, quando o homem se junta a uma mulher, vira uma coisa, então a mesma essência. Não tem como separar isso aí. Tinha um pastor que eu conheço, um amigo meu, que fala, o exemplo perfeito disso é todo mundo já foi no dentista, né? A massinha do dentista chamada amálgama. É um pozinho que ele coloca água e vira outra coisa diferente e não tem mais como se separar. Depois que ele junta a água com aquilo ali, meu irmão, não tem mais o que separar. Cimentinho, é o cimentinho lá do dentista, isso aí. Ele misturou aquilo, não se separa. Essa é a essência do casamento. E é assim que começa aquilo que Deus tem como projeto nas nossas vidas, que é a família. E é sobre isso que a gente vai estar compartilhando hoje. Um pouco sobre família. E a mãe, a mulher, é uma peça-chave nesse quebra-cabeça aí que o Senhor colocou. Família é um projeto de Deus, amém? Você crê nisso? Amém. Então a gente precisa procurar orientação aonde para tocar essa família? Deus. Glória a Deus. Está na ponta da língua. Abre a sua Bíblia aí, meu irmão, no livro de Neemias, agora sim. Livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 4. Neemias 1, do 1 ao 4. Acharam? Amém? Senão a gente espera mais um pouquinho. Amém. Neemias 1, capítulo 1, versículos 1 ao versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, o 20º ano, quando estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E ele me respondeu: o restante, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante dos Deus dos céus. Amém? Pode assentar, irmão. O Senhor abençoe essa palavra sobre nossas vidas. Amém? Neemias. Vamos falar dessa parte desse livro tão maravilhoso, para a gente entender um pouquinho desse contexto, né? Neemias está inserido então como um judeu dentro desse domínio persa pós-exílio, né? Um momento depois do exílio. E esse texto traz para a gente que ele teve um encontro ali com um irmão que trouxe para ele algumas informações sobre o povo dele, né? Sobre Jerusalém. E essas informações eram terríveis. As informações que ele recebe são que havia miséria, que o povo estava espalhado, aqueles que sobreviveram estavam lá na província, cada um num canto, passando miséria, passando fome, tudo separado, família destruída. A cidade em si, né, a Jerusalém física, né, não o povo de Deus, estava ruína, portão queimado, muro derrubado, estava um caos a cidade. Né? Esse é o ambiente, lógico, ele se entristeceu. Ele servia na corte do Artaxerxes II. Artaxerxes II, ele estava de certa forma vivendo bem. Ele era ali um chefe, ele era um coordenador dentro da casa daquele homem, mas quando ele ouve essas notícias, ele se entristece. E a Bíblia vai dizer que ele se coloca então em jejum e oração. Coração entristecido, ele entendeu que o povo dele, a nação dele, estava completamente dizimada depois daquele exílio, não tinha conseguido novamente se reagrupar, e até Jerusalém estava do jeito que ele tinha deixado, que tinha acontecido depois do exílio, que era só ruína, só sofrimento, só tristeza. Esse texto é interessante, parece que a gente não vai falar de família, mas a gente vai falar de família. Porque Neemias entende
E ele sente uma dor muito grande no coração dele em entender como é que estava a situação de Jerusalém. E a gente começa a perceber que essa dor no coração de Neemias não é só da Jerusalém como um aspecto físico de cidade, de ruína, de portão caído, mas um sentimento de que o povo dele, a nação dele, a família dele estava destruída, estava separada. Eu imagino que de repente ele estava vivendo naquele universo aqui na corte, bem, então não estava sentindo tanto isso, mas quando ele recebe essa informação, ele faz aquela atualização, abriu o jornal, né, leu, sentia aquela dor dentro de mim, se coloca ele imediatamente em jejum e oração, e Deus vai dando para ele algumas estratégias para ele trabalhar, a reconstrução, não só física, como a reconstrução do povo de Deus, a Jerusalém do Senhor. E aí Neemias vai usar uma estratégia que é fantástica. Quando você pensa numa cidade destruída e um povo destruído, naquele contexto, nesse contexto aqui, né, fazendo aqui uma hermenêutica, você vai pensar assim, eu quero erguer uma nação, a primeira coisa que eu preciso é enxuta, um exército. Vou construir uma nação, vou reerguer uma nação, eu preciso de um exército. Depois eu preciso de quê? Uma cidade com muros que me dê uma proteção. Depois eu vou precisar de quê? Comércio, economia, né? Eu tenho que estar perto de uma fonte sustentável que me dê água, que me dê lugar para o meu rebanho pastar. Então são todas as coisas que, se você fosse pensar em reestruturar uma cidade, você pensaria. Primeiramente, a seria um exército. Porque a partir do momento que você constrói uma cidade, que ela aparece, os mal intencionados, os ladrões, aqueles que vivem, iam partir para atacar a cidade. Sem um exército, quem ia defender a cidade já era, ia ser roubado e ia voltar de novo para as ruínas. Mas a visão de Neemias é diferente. Mantenha o Bíblia aberta aí. Eu esqueci de falar isso, tá? Não fecha a Bíblia não. Neemias, mantenha aí. Neemias 4, capítulo 4, versículo 13 e 14. Neemias vai, diante da oração e do jejum que ele teve com o Senhor, ele vai começar a colocar a estratégia que Deus tem colocado no coração dele para o resgate da Jerusalém do Senhor. Neemias 4, 13 e 14 vai dizer o seguinte: então pus o povo, abriu aí todo mundo? Amém? Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e suas lanças e os seus arcos, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos que o Senhor é grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Então, qual é a estratégia que Neemias vai usar para reconstruir Jerusalém? Família. Não está preocupado em exército, não está preocupado em fazer uma rede de economia, não está preocupado de repente saber se vai ser um rei, se vai ser um líder, não. A palavra, o jejum, a oração direcionou Neemias a entender que para a reconstrução da Jerusalém celestial, da Jerusalém como um povo de Deus, passa pela família. Então ele pega, em vez de colocar para reconstruir a cidade ali soldados em volta, ativar o comércio, botar um pouco de provisão e falar: não, chama a família. Bota lá vai para a família dele lá. O que acontece? Ele começa então a fazer nesse processo o quê? O povo estava disperso. Quando ele entende que a família é a base para se reconstruir Jerusalém, ele traz de novo as famílias. Ora, se ele está colocando as famílias juntas, ele está reunindo novamente o povo que estava disperso, miserável, largado, abandonado, sofrendo desprezo, sofrendo humilhação. Reúne de novo essas famílias e coloca essas famílias diante da obra que o Senhor tem colocado para ele. Agora está lá a família. E é muito interessante a gente entender isso, amados. Porque quando você luta pelo objetivo da tua família, é muito diferente. O exército, ele vai lutar pelo valor que está sendo colocado no bolso dele. Se você não pagar o soldado, sinto muito, ele vai embora no outro mês. Agora, quando você luta pela tua família, é diferente. Quando você coloca a tua família, é muito diferente. Pegar o Marcelo lá, por exemplo, vou usar você de exemplo, tá, Marcelo? Marcelo, apareceu um leão, vamos ali fora ali para me ajudar a liquidar esse leão, porque acho que esse leão ele pode atacar alguém aqui. Então você vai comigo lá, né, Marcelo? Leão, Marcelo. Amém, né? Marcelo, ele vai pensar. É o que está lá fora? É um gato? Não, Marcelo, é um leão.
um leão? Um leão, Marcelo, tá lá fora. Leão mesmo, grandão? Leão, grandão. Então vamos ligar para a polícia, vamos chamar, sei lá, o batalhão florestal aí, né? Vamos ver o Ibama, vamos ver qualquer coisa. O Marcelo de repente vai fazer isso aí para me ajudar. Agora, se o Marcelo, eu vou falar assim para você, Marcelo, vamos lá fora que tem um leão e o Gustavo está ali. E aquele leão está rondando pertinho dele. E aí, Marcelo? Na hora. Você está entendendo como é diferente você lutar pela família? Você está entendendo por que Neemias percebeu que o interessante para ele reconstruir Jerusalém era colocar a família de frente? Porque quando você luta pela família, você não tem nenhum outro interesse, a não ser aquilo que o Senhor colocou para você como melhor. Quando o teu filho, quando a tua mãe, quando a sua esposa, quando o seu parente está envolvido, é diferente. É diferente. E isso se estende porque eu tenho aprendido isso muito na minha caminhada. O Senhor tem me dado muitos familiares que não são de sangue. Muitos irmãos, muitas irmãs aí que não são de sangue, que você fala assim, eu estou com uma batalha aqui para entrar, e ela fala, me avisa que eu estou junto com você onde for. Eu não sei se Deus tem colocado pessoas assim nas suas vidas, amados, para te ajudar, mas tem colocado na minha. Eu falo, tem uma batalha aqui, que só jejum e oração. Então quando que a gente vai começar a orar? Quando que a gente vai começar a jejuar? Fala para mim, Wellington. E aí te liga no outro dia, aí, como é que foi? Deus já falou alguma coisa contigo? Ele te respondeu, te deu vitória. Por quê? Porque o senso da família está na frente. É diferente de você, se tiver a sua provisão garantida num exército, numa muralha, num portão de ferro, de madeira, cavalo, carruagem, como diz a palavra do Senhor, mas a sua segurança quando você está lutando pela família é diferente. A coisa ali fica mais, o buraco fica mais embaixo, né, como a gente diz no popular. Neemias entendeu que a chave, então, para resgatar essa Jerusalém, seja ela física, como cidade, como a Jerusalém celestial, era colocar a família na construção, na etapa de reconstrução de tudo isso. E é interessante, você vê uma cidade que estava destruída porque as famílias estavam separadas. E essa cidade vai começar a ganhar contornos novamente de uma cidade, de uma nação, de um povo, quando as famílias começam a ser de novo unidas. Você traz esse texto para a nossa vida hoje, amados, e nada foi tão real. A preocupação hoje do mundo em si é de destruir o quê? A família. É impedir, com a destruição da família, esse projeto de Deus, impedir que hajam pessoas que vão garantir a manter uma nação de pé. Você já parou para pensar nisso? A sua família está mantendo uma geração de pé. O que você ensina para o teu filho, para a tua filha, vai garantir que se Jesus não voltar, a próxima geração tem servo do Senhor para trabalhar, tem mulher do Senhor para trabalhar, tem gente que vai levar esse evangelho à frente. Então a estratégia de hoje, que está acontecendo junto com a família, é muito disso. A família começa, eu te dei o texto de Gênesis, quando o homem se uniu a uma mulher. E até isso eles estão querendo descaracterizar, dizer que dá para ser família de outro jeito. Sinto muito, não dá. As essências são diferentes. A gente não pode fugir daquilo que é a vontade, que é a revelação de Deus para nós, que é a Bíblia, que é para nós a verdade. A família se constitui dessa forma, e dessa forma ela vai caminhar. E a partir do momento que você tiver um grupo de famílias muito mais forte, a tua igreja vai ser muito mais forte. O seu bairro vai ser muito mais forte, a sua cidade vai ser muito mais forte. Qual o segredo disso? O exército dessa cidade, a política, o governante dessa cidade? Não, as famílias dessa cidade, que estão fazendo com que essa cidade, essa nação, essa igreja, ou só a sua casa, se sobressaia ao que o mundo está colocando para ela. Essa situação, havia uma zombaria dos outros povos, os judeus, amados, tudo zombando, vamos construir a cidade em 3 dias. Tem uma galera ali, tem 3 amigos da onça ali, que fica ali falando um monte de coisa, mais para frente a gente vai chegar lá, e debochando do povo do Senhor, e assim vão fazer com as nossas famílias hoje. Tem gente debochando de mim, você ainda está investindo nesse modelo de família, velho? Só tem uma esposa? Você ainda está investindo nesse modelo de família que quer ter filho? Você ainda está investindo nesse modelo de família que casa e vai dividir tudo no final? Faz um contrato, cara. Não precisa nem ir para a igreja. Isso é a separação da família, meu querido. Isso é uma estratégia do mundo que estava presente aqui no contexto de Neemias e está presente no nosso contexto de hoje. Se você faz essa desunião da família, desagrega a família, faz ela perder valores,
Eu amo animais, amo, principalmente gatos. Eu não tenho nenhum. Lá em casa quem tem é a Jo, o Pedro e o Guilherme. Eu não tenho nenhum. Eu estou pensando até em ter um para mim, porque eu amo gatos. Mas são dos meus filhos, são da minha esposa, não são dos meus. Né? Eu vou pegar um para mim em breve. E eu vejo pessoas se apegando aos animais e dizendo, não, porque eu não quero mais ter decepção com pessoas, eu não tenho mais família, eu vou me apegar ao animal. Meu querido, tem um animalzinho sim, mas não abra mão da tua família. Se algo se perdeu, se algo foi destruído, se o mundo conseguiu separar por algum motivo, algo aconteceu nessa família que ela se separou, não abra mão disso, porque essa é a estratégia do inimigo. Famílias separadas para que os muralhas caiam. A nação vai ficar arruinada, a nação vai ficar sendo debochada, afrontada pelo inimigo. Por quê? Porque as famílias continuam separadas. Tem o seu pet, vai ter quantos cachorrinhos você quiser. Combina na família quantos vão ser, quantos gatinhos vão ser. Ame os bichinhos, maravilhoso. Mas não substitua a sua família por nada desse mundo. Esse plano é do Senhor. Não foi uma ideia que nasceu na minha cabeça, na sua, meu querido. É uma ideia que nasceu do amor de Deus para nós. É um plano perfeito, é um projeto perfeito que visa gerar uma nação toda que seja conforme a vontade do Senhor. Então a família tem que ser preservada. A família é a chave para reconstruir, qualquer nação que seja, qualquer igreja que seja. É a família. A sua família saudável não vai ser pedra de tropeço, ela vai ser bênção. Ela vai ser bênção. A minha família no altar do Senhor vai refletir o quê? O altar do Senhor para onde a gente for. E esse é o projeto de Deus. Neemias entendeu isso. E é interessante que ele chama as famílias para construir. E aí ele vai falar, né? Que bota a lança, será que era todo mundo guerreiro? Acho que não, né? Mas tá a lança para todo mundo, espada para todo mundo, ó, vamos lá, vamos tocar nessa obra aí, cada um lute pela sua família. Lute pela sua família. Quais as armas que o Senhor tem te dado? Hoje foi ministrado sobre a sua vida algumas armas espirituais. Quais as armas que o Senhor tem te dado para você lutar pela tua família? Para você manter essa família firme e forte? Depois a gente vai ver uma nação melhor, pode ter certeza. A partir do momento que as famílias estiverem no Senhor. A partir do momento que as famílias dispersas se reagruparem como família, como um projeto de Deus, entendendo os planos do Senhor. Irmão, não tem político, não tem corrupção, não tem violência que vai resistir ao poder de Deus. Projetos de Deus são cheios do poder de Deus. A família é um. Então a família tem um poder sobrenatural sobre ela. Por isso que o inimigo está furioso com ela. Sempre esteve, sempre estará. Porque a família, ela faz a diferença. Uma família, um projeto de Deus bem estruturado vai fazer a diferença. Através da palavra nós vamos encontrar esse projeto maravilhoso de reconstrução dessa muralha que seria Jerusalém. E é interessante que essa reconstrução ela vai se dar num outro âmbito. Sabe esses conceitos do mundo que eu te falei, de pensar em exército, de pensar em tudo mais, mas começa a se pensar em famílias consagradas. As famílias que estavam dispersas viveram cada uma por si, agora essas famílias são reagrupadas e colocadas de forma estratégica na cidade. Essas famílias, uma vez reagrupadas, elas não pensam mais independentemente, elas pensam em cima do projeto de Neemias, você concorda? Não está mais cada um ali falando, não, vou fazer esse muro aqui de tijolo, não, o meu vou fazer de pedra, não, o meu vou fazer de madeira, vai ser uma cerca, vai ser meu muro, não. O projeto é único, a visão de Neemias que orou, buscou no Senhor, e Deus deu a ele essa estratégia. As famílias agora estão juntas pensando só isso. Isso vai fazer diferença lá na frente. Neemias, quando ora, ele tem um objetivo, né, que é instaurar a Jerusalém como cidade e a Jerusalém como um povo, o resgate da identidade desse povo de novo, né? É um resgate espiritual, é um resgate físico, mas também um resgate espiritual. Mas é interessante a gente perceber que antes desse passo aqui, ele teve um outro passo. Primeiro ele entendeu que a família era a solução para a reconstrução de Jerusalém, assim como nós entendemos que hoje a família é a solução para a nossa nação, amém? A sua família é a solução para essa nação, amém? Aquilo que você está passando com os seus filhos, aquilo que você está discutindo no seu ambiente familiar, aquilo que você está se enchendo de Deus, vai fazer diferença mais à frente. Você crê nisso? Amém.
Neemias, então, lá no capítulo 1, no versículos de 5 a 10, ele ora ao Senhor antes desse entendimento da família. Antes desse entendimento de ter que colocar as famílias como um marco para a reconstrução, para a restauração de Jerusalém. E ele vai dizer lá, Neemias 1, 5 a 10. E disse, deixa eu ler na Bíblia, eu boto a minha cola aqui e fico aqui junto, não me atrapalha. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os seus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, de dia e de noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão de pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Versículo 7. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se você forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar em meu nome. Versículo 10, estes ainda são os teus servos, o teu povo que tu resgataste com grande poder, com a sua mão poderosa. Amém? Essa oração foi a oração de Neemias antes de botar esse povo de frente para a muralha. E a gente, através dessa oração, vai trazer assim coisas maravilhosas para a nossa família. Essa oração que ele faz é uma oração que ele está falando diretamente com o Senhor, abrindo e rasgando o seu coração, se colocando para Deus em favor do povo. Ele entende que o povo está separado, Deus coloca no coração dele que a família vai restaurar, mas ele sabe, antes de eu colocar essa família para trabalhar, eu preciso fazer essa família voltar a estar debaixo da direção do Senhor. E aí ele faz essa oração. E essa oração, ela tem traços, amados, que se nós pegarmos para fazer para nossas famílias ali diariamente, vai trazer benefícios tremendos para nós. Olha o que ele começa a falar. Você vai ver ali no versículo 5, que ele diz: Deus grande, Deus dos céus. Então, Neemias começa de um povo que estava disperso, servindo a vários deuses, tá, gente? Estava cada um tentando a vida, entregue a própria sorte. Ele, então, quando começa a oração dele, ele está dizendo para o Senhor: Senhor, tu continua sendo o nosso Senhor grande e poderoso. Por mais que o povo esteja disperso, todo mundo servindo a deuses diferentes, cada um ganhando a sua vida a própria sorte, quem é poderoso continua sendo poderoso. Aquele que criou os céus e terra continua sendo Deus. Ele enaltece a majestade do Senhor. Então ele pega e faz essa oração para todo o povo, colocando o Senhor no seu devido lugar. E eu preciso falar isso para você nessa noite: deixa Deus ocupar o lugar dele na tua vida. Aleluia. Talvez você está junto com Deus, mas você não está deixando Ele ocupar o lugar dele na sua vida. E isso faz a total diferença. Eu posso andar com Deus, eu posso estar com Deus, mas se eu não der a Deus o devido lugar dele na minha vida, não vai acontecer. Você vai estar com Ele, você vai estar falando dele, você vai estar conversando com Ele, falando em salmos, mas se Ele não estiver no lugar certo, meu irmão, aí a sua vida não vai andar. Aí você vai começar a sentir dificuldade. Neemias percebe isso, ele sabe que o povo estava cada um adorando um Deus. Então ele fala: como é que eu vou usar essas famílias? Automaticamente ele chama o Senhor na oração e fala: Senhor, tu continua sendo o nosso Deus grande e poderoso. Não tem outro. Eu quero te dar um lugar de Senhor sobre a vida novamente desse povo, da tua nação, de Jerusalém. Quando ele faz isso, ele está colocando isso para o Senhor. Ele continua, mais à frente ele vai dizer: o Senhor que guarda a aliança. Neemias agora está fazendo o quê? Senhor, tu continua sendo Deus sobre nossas vidas. E nós não nos esquecemos daquilo que tu prometeu para nós. Se você se esquecer daquilo que o Senhor prometeu para você,
como é que vai acontecer isso na sua vida? Já parou para pensar nisso? Quantas coisas o Senhor já te prometeu, já te revelou, já te entregou de alguma forma em sonhos, através da palavra, e você esqueceu, e acha que Deus falhou no seu cumprir, mas Deus não falhou no seu cumprir não, amados, porque Ele não falha. Você que esqueceu. Você tem promessa do Senhor para a tua vida? Não esquece não, meu querido. Não substitui, não põe nada no lugar. Neemias faz essa oração, coloca Deus no lugar e fala: Senhor, o teu povo se lembra que tem aliança contigo. Esse povo que está disperso, a gente está se juntando, entendendo o Senhor como Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre nossas vidas, e queremos de novo a nossa aliança. Ele vai avançando, amado. Versículo 6. Outra chave que foi maravilhosa, que nós precisamos entender para nossas vidas. Ele vai dizer: atenda a oração do teu servo, que faça o que? De dia e de noite. Ele orou uma vez só? Um dia só? Uma noite só? A Bíblia não diz, mas foi muito mais do que um dia e uma noite. A persistência na oração com o Senhor é uma chave para a nossa família avançar. Da mesma forma que às vezes nós estamos esquecendo das promessas, nós estamos esquecendo de orar. E eu fico maravilhado em ver Neemias falando isso com o Senhor. Senhor, ouve a minha oração que eu estou fazendo de dia e de noite. Ou seja, eu vou continuar orando até o Senhor ouvir a minha oração. Não vai ter uma desistência. É uma oração que está dizendo para o Senhor exatamente isso. Olha, vai ser de dia e de noite até eu ouvir a tua voz, Senhor. Seja ela qual for. A gente costuma falar muito isso com os juvenis. O não de Deus é tão abençoador quanto o sim de Deus. Mas o que nos interessa é ouvir o sim ou não. E essa é a oração de Neemias. Senhor, eu vou continuar orando de dia e de noite, até que o Senhor fale, até que o Senhor se manifeste a mim, até que o Senhor se coloque a favor de mim, até que o Senhor me traga uma outra palavra, uma outra estratégia, num outro momento, alguma outra forma, mas eu vou continuar de dia e de noite orando. Amada, a tua família precisa que você continue orando de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Mas amanhã eu vou orar a mesma coisa que eu orou hoje. Se eu preciso, sim, mas não deixe de orar. Continua orando de dia e de noite. Tem mistério do Senhor nessa oração, amados. Eu vejo Jesus no Novo Testamento. Quem mais tinha intimidade com Deus que Jesus? E constantemente o que Jesus fazia? Se retirava para orar. Vocês fiquem aqui, eu vou subir para o monte para conversar com meu Pai. Quem mais tem intimidade com o Senhor que o próprio Cristo, que o próprio Filho dele? E mesmo assim ele retirava o momento dele para orar. Uma conversa com o Senhor. Uma conversa, um diálogo com o Senhor. Constante, de dia e de noite. A sua família precisa que você esteja em oração. Amém? Versículo 8 ele vai dizer: lembra da palavra que ordenaste a Moisés. Novamente ele está resgatando heranças. Normalmente ele está resgatando sonhos. Neemias, ele lembra que o Senhor é todo poderoso, que tem aliança. Ele está falando: Senhor, nós não nos esquecemos daquilo que o Senhor falou lá com Moisés. Então nós queremos viver isso novamente. E aí ele traz: não, se o povo estiver afastado de ti, vai se desmembrar como está agora. Mas o Senhor falou com Moisés, Senhor, que se a gente voltasse, você não interessa onde estava, dos confins da terra, o Senhor reajuntaria todo mundo e colocaria debaixo da tua mão poderosa de novo. Isso é maravilhoso, porque significa que o nosso Deus é um Deus de impossíveis. Na verdade, não tem nem como dizer que ele é Deus de impossíveis, porque tudo para ele é possível. E ele vai avançando no versículo 10, ele diz: esses teus servos ainda são o povo que tu resgataste. Ou seja, ele está pagando preço por aqueles da família dele, que ele entende que precisam ser resgatados pelo Senhor. Isso é forte demais. Principalmente hoje, para a gente que tem tudo tão fácil, não é? Um sistema louco que diz que você tem que conquistar o máximo para você sempre, tudo para você sempre. Conquiste o máximo. Se você puder ganhar mais para você sempre, se você puder ter mais comida na tua geladeira, tenha. Se você puder ter um carro sempre muito melhor, 2, 3, 10 carros, tenha. E aqui ele está procurando para outro. E aqui ele está intercedendo para a família dele. E aqui ele está colocando como prioridade aquilo que é a necessidade dos outros. Neemias estava bem, estava servindo na corte do rei, meu querido. Ele se dispôs a sair do conforto dele, fez essa oração ao Senhor, recebeu essa estratégia de usar a família, e juntamente
diretamente ali com o Senhor em oração, ele volta a consagrar o povo do Senhor através de uma oração. Ele está consagrando novamente essa família. Neemias clama ao Senhor, Deus, e reconhece os pecados não só dele, como ele fala aqui do pai, da família dele, como todo o povo, trazendo à memória tudo isso. Ele não está escondendo vergonha, mas ele também está entendendo que Deus pode virar a chave na vida dele. Então isso traz para a gente uma noção muito clara, não é para a gente ter vergonha dos nossos erros, mas é para a gente estar sempre diante do Senhor, entendendo que Ele pode fazer a chave virar mais uma vez. Se tem erro, tem, lógico, nós pecamos, todos nós, mas tem chave para ser virada no Senhor constante, tem promessa diante do Senhor constante. Qual é o preço que você está pagando? Qual a oração que você está fazendo para estar consagrando a sua família diariamente? Parou? Não. Para estar consagrando essa sua família diariamente diante do Senhor. A família é algo extremamente importante diante do Senhor, amém? É um projeto de Deus para a nossa vida, e por isso a gente precisa estar vigilante quanto às nossas famílias. Neemias consagra, através dessa nação, esse povo, distribui as famílias ao longo da Jerusalém que estava em ruínas e manda todo mundo trabalhar. Só que há uma preocupação bem clara e que a gente também tem que ter nos nossos dias de hoje com a nossa família, que está lá no versículo 17 do capítulo 4 de Neemias. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas uns dos outros, com uma das mãos faziam uma obra e com a outra seguravam uma arma ou uma espada, dependendo da tradução da sua Bíblia aí, que vai ser a mesma coisa. Então, qual era a preocupação também de Neemias aqui? E o que esse texto está saltando para nós hoje? Com uma mão ele tomava as cargas uns dos outros. Mais uma vez, que está colocado muito claro para a gente, a minha família, o meu povo, a minha igreja, a minha casa, ninguém caminha sozinho. Tem alguém na tua casa caminhando sozinho? Divide essa casa com ele. Tem alguém na sua família caminhando sozinho, pegando mais peso, você está mais leve, vai lá e ajuda ele a carregar a carga dele. A visão desse esforço que foi feito era essa. Ninguém carregava 100 quilos e o outro carregava 50. Os dois iam se juntar, somar tudo, dividir 75 para cada um e vamos embora. Era um trabalho grande, custoso, penoso, erguer a muralha, meu irmão. Hoje em dia você vê o prédio subindo de 5 minutos aí, né? Teve um prédio aqui na China que levantou em meses, né? Aquele tempo, meu irmão, era na mão, era quebrando pedra, colocando, e todo mundo preocupado com as cargas uns dos outros. Isso aqui nada mais é do que o resumo que Jesus faz sobre todos os mandamentos no Novo Testamento. Amar o próximo como a ti mesmo. O peso do meu irmão tem que ser o meu peso. O peso daquele que está do meu lado, eu tenho que ajudar a carregá-lo. E essa obra demanda tempo, essa obra pode ser grande, essa obra pode ser custosa, mas eu tenho que continuar ajudando aqueles e aquelas que estão com mais peso a conseguir aliviar esse peso para que eles não parem, não fiquem pelo caminho e continuem avançando na obra. A nossa família é isso. Talvez você está aqui e está lembrando de alguém da tua família que está longe do Senhor. Carrega a carga dele. Pô, mas eu não sei nem se carrega a carga dele. Carrega a carga dela. Ajuda. Bota o seu ombro a essa disposição para você estar ajudando. E é interessante que esse mesmo texto diz que está carregando uns com os outros, também está com a espada na outra mão. É um status de você estar ajudando o teu amigo, mas também está vigilante. A espada era para ser, não era para botar cimento no moinho, não. A espada era para defender, meu irmão. Você está na obra hoje, como nós estamos envolvidos, todos nós, amados, e tem muito trabalho aqui para você fazer, eu tenho certeza disso. Tem muita coisa que o Senhor está movendo em vários ministérios, mas a gente não pode perder esse foco, de que a gente tem que estar sempre vigilante quanto à nossa família. As nossas famílias movem a obra do mover de Deus, agir de Deus, nesse lugar, nessa comunidade missionária, amém? Então você tem que estar vigilante da tua família. Você pode continuar fazendo a obra assim, e deve continuar fazendo a obra carregando as cargas dos outros, mas vigilante com a tua família. Porque se a tua família cair, a obra não avança. Então o importante não é a obra, não é a igreja, não é a cidade, mas é o quê? A sua família. A sua família que é o importante. Por isso que eles faziam dessa forma.
Estava todo mundo envolvido na obra, carregando, mas com a espada aqui. Vigilante. O que está trazendo risco para a minha família? Eu estou aqui, não vem não. Satanás, se levantar, já vai dar ruim para você. Eu estou aqui, eu estou esperto, estou vigilante. Eu não estou só me exaurindo na obra, me cansando, dando o melhor de mim, carregando as coisas dos outros. Não, eu estou vigilante. A espada está aqui. Estou orando, tá? Não estou de bobeira. É você falar isso para o reino espiritual. Eu sei que é cansativo às vezes, né? Hoje os homens. A gente chegou 6 dias aqui, gente. Hoje de manhã, pô, foi bravo, né? É, Cristian? Soninho ficou como? Atrasadão hoje. A gente está aqui, mas está vigilante. Essa caminhada de obra nós vamos fazer constantemente. Esse é um processo que Deus vai agir nas nossas vidas constantemente, amados. Porque constantemente seremos envolvidos com alguma obra do Senhor, alguma tarefa que o Senhor vai dar. Só que nós não podemos deixar que a obra venha a sucumbir às nossas famílias. O estado de vigilância que era necessário era para que ninguém se perdesse. A obra podia parar? Não. A igreja da Tijuca precisa avançar? Precisa. Mas você precisa estar vigilante na tua família para isso. Porque se a sua família ficar fraca, se a sua família cansar, se a sua família adoecer, a obra da igreja para. Tira a sua paz, tira o seu ânimo de trabalho, tira o seu ânimo de estudo, tira o seu ânimo do que for, se tem alguém doente na tua família. Por isso a obra que foi feita aqui era uma obra feita com trabalho, envolvimento uns com os outros, mas com a vigilância constante. Espada na mão o tempo todo. Não vou dar mole. A minha família não pode. A estratégia de colocar famílias para a construção era essa. Quando eu luto pela minha família, eu estou lutando pelo que é meu. Nós aqui somos uma família em Cristo, amém? Então, quando meu irmão precisa de mim, eu vou lutar por ele como se fosse algo meu. Vigilante. Porque isso também não pode me fazer mal. Isso também não pode agredir a minha família. Mas eu luto carregando a carga dele como se fosse a minha. Essa foi a estratégia que Neemias usou e recebeu do Senhor para estar levantando, reconstruindo a Jerusalém do Senhor. E esse último texto, quando fala de vigilância, me salta muitos olhos, amados, e que é algo que a gente tem que estar muito atento quanto às nossas famílias. Que é perceber como é que você está com a sua família. Eu aprendi com um pastor meu de aconselhamento pastoral, o pastor Timóteo dos Anjos, que ele fala: primeiro processo para o doente se curar é ele entender que está doente, senão nem remédio ele vai querer tomar. Parece algo redundante e simples, né? Mas não é. Se a pessoa que está doente não entender e aceitar que ela está doente, ela não vai querer remédio nenhum para se curar. Provavelmente ela vai morrer decorrente daquela doença. Às vezes a gente está relutante em aceitar algumas coisas que o Senhor está falando para a gente, né? Está aqui, não, o Senhor não é bem assim, não, vai passar. Entenda isso, o Senhor está te dando alguns entendimentos, algumas revelações, que é para você mudar e tomar um remédio. Se o Senhor está te revelando algo, principalmente nós estamos falando de família, na sua família não enterra isso. Fala, Senhor, está errado mesmo. Mas como é que a gente vai fazer para você? Cadê o remédio? Como é o remédio? Por isso a gente tem que estar sempre perguntando como é que está a nossa família. Como é que está a nossa família? À noite, na oração, hoje de manhã, cada um tem um costume, um horário nessas orações do Senhor. Já perguntou como é que está a minha família? Para para pensar, como é que está meu filho? Deixa eu pensar aqui. E eu estou achando que ele está meio calado, não tem falado nos últimos dias. Acontece, irmãos. Nossa vida é corrida. Pô, será que eu tenho dado a atenção que eu tinha que dar à minha esposa? Tem um tempo bom quando eu entrego umas flores para ela, não levo para jantar. Olha aí, está falando aí com vocês aí, não é comigo não, tá? Com vocês aí. Mas é uma questão, isso é vigilância, amados. Você casou, constituiu família, tua família é um projeto de Deus. É algo importante. Você para pensar aqui, como aí, deixa eu ver como é que está a minha família. No último mês, quantas vezes eu levei meu filho para passear comigo? Nenhuma. Futebolzinho no Maracanã? Nada. Cinema? Não tem muito trabalho, né? Muito trabalho, e faculdade, e a igreja também com as demandas, eu peguei tudo isso, a obra não pode parar, né? Amém, a obra não pode parar. A sua família também não pode parar, não. Se tem alguma coisa que é importante, é a sua família, ela também não pode parar. Por isso esse status de vigilância
enquanto a gente está na obra, conforme foi no texto de Neemias, é o status que a gente está na nossa vida hoje. Trabalhando na obra sim, todo mundo envolvido, mas vigilante. E a gente tem que parar de ser orgulhoso. Essa é a palavra, não tem outra. Diante do Senhor e entender quando Deus está sinalizando que a nossa família pode estar com algum problema. E entender que o Senhor está sinalizando isso não é para te levar a vergonha ou expor a sua vergonha de alguma forma. É porque o projeto dele não pode passar por escombros. Tem que ser um projeto bem construído. Então, se o Senhor está percebendo que a sua família está começando a cair o tijolo, começando a cair ali a pintura, o reboco, ele vai começar a falar com você e sinalizar para que você, opa, eu acho que eu estou fazendo muita obra e estou vigiando um pouco, vou vigiar mais. E vai lá, repõe esse tijolo no lugar, bota de novo o reboco, passa uma tinta, a tua muralha está novinha de novo. A sua família é o que não pode ruir, meu irmão. A sua família, estando diante do Senhor, conforme Ele quer, caminhando, conforme diz Neemias na lembrança, em oração com o Senhor, a referência de Moisés, né? Não, o Senhor falou que se a gente estivesse junto com o Senhor ia nos ajuntar, independente do que fosse. Então a nossa preocupação é de mantermos a nossa família diante do Senhor. Porque o mundo pode tentar fazer o que ele quiser. A nossa família está vivendo os mandamentos do Senhor, está diante do Senhor. O Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. E Ele vai ajudar essa família. Sempre. Sempre essa palavra é fiel. Anda no caminho do Senhor, busca Ele, que Ele vai fazer a palavra dele se cumprir. E não vai deixar com que nenhum da sua família se perca. A sua família, mas de repente, nesse processo você perceber, né, de análise, autoanálise, ela pode estar igual a Nova Jerusalém lá, cheia de tudo, quebrada, toda ruim. Quem quer admitir isso? Ninguém, mas pode estar. Quem quer ficar feliz com isso? Ninguém, mas pode estar. Neemias 4:2 vai dizer o seguinte: tendo Sambalate ouvido que edificavam os muros, ardeu a ira, e se indignou muito, e esclareceu os judeus. Então falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: quem é esse que faz esses fracos judeus? Vai se permitir isso? Sacrificarão? Darão a cabo num só dia essa obra? Renascerão acaso dos montões de pó e de pedra tudo que foi queimado? Isso era o povo zombando dele, zombando da Jerusalém do Senhor. E Neemias entendeu que a Jerusalém do Senhor estava exatamente igual àquilo que estava sendo falado. E nós precisamos entender quando a nossa família não está indo bem. E não tentar maquiar uma situação que o Senhor está revelando para a gente que está ruim. O inimigo está gritando isso para ele. E ele não entrou em discussão com o inimigo não. Sabe o que ele fez? Quietinho, nem deu nenhuma atenção para o inimigo. Não deu nenhuma atenção ao que estava sendo falado ao redor dele. Mesmo ele sabendo que o que estava sendo falado era verdade, estava tudo em ruínas mesmo. Por quê? Porque o compromisso que Deus tem é com Ele. O compromisso que o Senhor tem é com a nossa família. O mundo pode gritar o que quiser. Nós sabemos o que Deus tem para a nossa família. E acima de tudo sabemos que mesmo que essas ruínas elas forem verdade, Deus pode reerguer cada tijolo, Deus pode colocar no lugar cada pedra, Deus pode trazer de volta cada parte dessa família que se perdeu. Esse é o processo. Não é um processo de não está tudo bem, sim, está tudo bem, não está tudo bem, meu irmão, para, pede oração, busca ajuda, teus irmãos estão aqui para carregar o teu fardo junto contigo. Não tenta maquiar uma parede que está caindo se o Senhor está te revelando que ela está caindo. É para buscar conserto, é para buscar reparo, é para buscar restauração. E o Senhor tem restauração para as famílias constantemente, porque o projeto é dele. Não é projeto do mundo, o projeto é dele. Se a sua família está com os escombros caindo, está caindo tijolo, está feio, não está no modelo que você queria, muito menos do que o Senhor quer, Ele é o idealizador dessa família. O material que você vai ter para reconstruir essa família só pode vir dele. Pode gritar o mundo que ele quiser, ficar falando besteira, me afrontando, não me interessa. Eu vou reconstruir a minha família, as minhas muralhas, conforme a vontade do Senhor.